Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do Lacombe, já deixando os créditos ao canal do Lacombe na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam, pessoal, de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Largar o osso, perder o monopólio da verdade. Por conta disso, apelam para mentiras. Quem está nessa? Os de sempre, ministros do STF, o Brasil do PT e a imprensa bajuladora dos poderosos. Claro que dá para desconfiar das reais motivações que levaram o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, a mudar o sistema de controle do conteúdo das suas plataformas digitais. Ele mesmo já foi ávido incentivador da censura para, por exemplo, beneficiar Joe Biden, então candidato democrata nas eleições presidenciais americanas de 2020. No ano seguinte, Donald Trump foi banido do Facebook, controlado pela Meta, que no período da Covid impediu o debate, a exposição de teses e antíteses, base de qualquer ciência. Só que não importa se há razões financeiras, mercadológicas para a mudança nas empresas de Zuckerberg. Se houver, o que é provável, uma descoberta acidental da neurociência sejam restritas a interesses desse tipo. Tomara que ele tenha entendido que o mundo caminhava para um lugar aterrorizante, que ele era cúmplice disso e, ainda em tempo, tenha se arrependido verdadeiramente e se endireitado. O que não dá para tolerar é a quantidade de mentiras ditas pelos atuais detentores do poder no Brasil a respeito de Zuckerberg e das redes sociais. As reações ao vídeo do CEO da Meta, divulgado na semana passada, deixam provas sobradas do óbvio. A mentira e o ódio não foram inventados a partir do advento da internet. E aqueles que têm faltado com a verdade, espancado os fatos, criado narrativas, historinhas, tomaram mesmo com base nesse lixo que remexem sem parar o controle do país. Primeiro, os ministros do Supremo. Alexandre de Moraes teve a desfaçatez, na falta de espelho, de dizer que as Big Techs estão a serviço do ódio. Ele afirmou que as empresas só continuarão a atuar no Brasil se seguirem as leis do país, o que ele próprio não faz há muito tempo. Gilmar Mendes nunca mais discordou do colega e disse que as redes sociais não são terra sem lei. E não são mesmo. Há leis de sobra para controlá-las. Previsão de crimes de injúria, calúnia e difamação, crimes cibernéticos, Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados. E o que os poderosos de ocasião do judiciário defendem mais uma vez para salvar a democracia? Censura, o que a Constituição Federal proíbe. E como a promoverão? Inventando suas próprias leis, o que a Constituição Federal também proíbe. Se Moraes acusou Zuckerberg de fazer bravatas, qualquer pessoa com o mínimo de senso crítico é capaz de identificar os verdadeiros bravateiros. Esses que andam por aí dizendo ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar, ou perdeu o mané, ou nós derrotamos o bolsonarismo. Fechado nessa aliança com o STF, Lula aumentou na última semana sua coleção de mentiras. Disse que Mark Zuckerberg não quer a punição por crimes cometidos com o uso de redes sociais. Ora, o que ninguém pode querer é que as plataformas digitais sofram pressão para cumprir ordens judiciais ilegais e, pior, secretas. Repito, as leis brasileiras estão postas e todos devem cumpri-las, sem exceção. E não há uma linha sequer sobre as redes terem de controlar seus conteúdos com o uso das farsantes agências checadoras de fatos. Aliás, se elas fossem sérias, teriam enquadrado o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele afirmou que o anúncio feito por Zuckerberg passa a ideia de que liberdade de expressão inclui calúnia, mentira, difamação e tudo mais. Já o advogado-geral da União, Jorge Messias,
disse que a decisão da Meta intensifica a desordem informacional e ressaltou a necessidade de censurar as redes sociais no Brasil para evitar a disseminação de fake news e discursos de ódio. E o secretário de Políticas Digitais, João Brant, disse que a Meta vai deixar de proteger direitos individuais e coletivos e não vai respeitar a soberania dos países sobre seus ambientes digitais. Para ele, as mudanças nas plataformas de Zuckerberg são um convite ao ativismo da extrema-direita. Todos eles se incriminam, inevitavelmente, ao usar expressões que não definem nem conceituam nada: fake news, desinformação, desordem informacional, extrema-direita. Por fim, o vilão mais infame, que provoca mais dor em mim, a imprensa. O que os veículos que optaram por tentativas de suicídio insistentes, diárias, veicularam mais uma vez foram mentiras. Tudo é endossado por especialistas escolhidos a dedo. Já faz tempo que as histórias jornalísticas passaram a ter apenas um lado. Como podem os que já foram chamados de jornalistas dizer que Zuckerberg mente quando afirma que países latino-americanos têm tribunais secretos que removem conteúdo de forma silenciosa? Como podem considerar que tal afirmação carece de fundamento, de evidências, de provas, se isso tudo é abundante e claro? Não à toa, quase todos os veículos ignoraram o caso dos arquivos do Twitter Brasil, as mensagens trocadas por assessores de Alexandre de Moraes, as confissões do ex-funcionário do Departamento de Estado americano Mike Pence. O jornalismo profissional insiste que só ele pode definir o que é verdade, abraçando a fraude de forma desavergonhada. Como levar a sério veículos que juram que Lula não deve nada à justiça, que o STF salvou a democracia, que o Supremo agiu muitas vezes de forma ilegal e abusiva, mas por uma boa causa, e agora deve voltar à autocontenção e ao que determinam as leis? Como dar crédito a veículos que dizem que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado? É esse o jornalismo profissional que inventa que Jair Bolsonaro e seus filhos fugiram de agentes da Polícia Federal pilotando motos aquáticas pela Baía de Angra? Que chama de extremistas de direita, fascistas, nazistas, terroristas e golpistas todos aqueles que apontam essas falcatruas incansavelmente? É um bando que pede censura nas redes e a falsa sensação de liberdade para si. É um bando que jura que as equipes de checagem de informações são o pilar da atual política de combate à fake news, que vira tudo do avesso e publica coisas desse tipo. Assim como a imprensa só pode prosperar na democracia, as plataformas sociais só poderão crescer na tirania. Nós somos os coitadinhos que precisam de tutores no judiciário, no executivo, no Estado de um modo geral. Somos os pobrezinhos que precisam ser conduzidos pela mão por uma imprensa autoritária, mas educativa, catequizadora, que sabe exatamente o que é melhor para cada pessoa. Nós, usuários das redes, não podemos fazer uma curadoria dos conteúdos que nos chegam. Somos incapazes de saber o que é mentira e o que é verdade, o que deve ser desconsiderado, descartado, o que deve ser investigado, aprofundado, o que é fato, o que é irrefutável. Queremos um mediador, um mentor, um orientador, um guru, um pai. Nós, os limitados, expostos a tantos perigos nas redes, precisamos dos iluminados que possam nos ensinar as novas definições de democracia, de liberdade de expressão. Somos vítimas potenciais sempre. E a nossa única chance é aceitar as promessas de salvação e proteção dos tiranos mal disfarçados de heróis. Por cento, não podemos nem falar de empate técnico, né? De 2 pontos de diferença, para mais ou para menos, como diz, mas de fato a primeira vez que o governo está em dificuldade em termos de aprovação. Rodrigo Constantino, o que está acontecendo no Brasil? Acabou a festa, acabou o efeito das bolsas, dos auxílios, dos impulsos fiscais e começou a ressaca? O socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros, né? Já dizia Thatcher. O PT é sempre a mesma história, né? Ele vai lá, gasta como se não houvesse amanhã e começa a ter as consequências, os efeitos disso, e a população começa a perceber que, em vez de chover picanha, né,
vai chover abóbora na cabeça do pobre que acreditou no PT. Agora, veja, outras pesquisas aí mostram que o Lula ainda lidera para 2026. Por que eles querem, então, afastar o Bolsonaro da disputa de forma ilegítima, digamos assim, na galega, né? Por que eles não deixam, então, ter uma concorrência fair, justa? Olha, a Adapta não tem ferramenta de criação. É perigoso quando o PT começa a agir sem ligar muito para a perda de popularidade, porque isso pode ser sinal de que ele já está muito confiante que não precisa mais do povo e que não vai ter uma eleição que mereça esse nome para disputar. O Dirceu já deu o alerta, né? Ganhar a eleição é diferente de tomar o poder. E eles iam tomar o poder e tomaram. Então, essa é a minha grande preocupação quando eu vejo Pix, economia, inflação de alimento, tudo isso que vai tirando, né, da popularidade de quem acreditou em chuva de picanha, porventura. O PT não liga muito para isso, porque ele está confiante de que ele chega ali em 2026 a lá Maduro. Maduro para ganhar a eleição, não importa o que aconteça com a economia. Pois é, prometeram picanha, na verdade é naba para todos os lados. Fabi Barroso, o que está acontecendo com a popularidade do governo Lula e você acha que isso vai ser revertido na segunda parte do governo? Bom, teve uma tentativa agorinha, né? O Lula lançou um vídeo aí, tá em todas as mídias, né? Ele tá fazendo um pix lá pro Corinthians, não é mentira, gente, é verdade, para mostrar que não há taxação. Gente, se isso resolver o problema aí que eles mesmos plantaram em relação ao pix, em relação à cobrança, aí a gente já vai ter um bom termômetro, porque é o seguinte, o brasileiro viu, né, o pessoal que votou nele, pessoal mais classe mais baixa que votou no Lula, viu a taxação das blusinhas da Shein, que, aliás, não para de aumentar, porque agora o ICMS também não para e tá uma coisa de maluco. Né? Então, assim, a popularidade do Lula realmente não tem como reverter, mesmo porque a gente sabe qual é o projeto de poder deles e não existe plano econômico, né, para tentar minimizar a situação. Tanto que essa própria situação do PIX, sendo real ou não, a gente já explicou aqui, mas vai fazer de fato que as pessoas andem com mais dinheiro nas ruas. Isso causa o quê? Mais impressão de cédulas, mais inflação e mais violência, porque as pessoas serão assaltadas com probabilidade de estar andando com dinheiro ou não na rua, né? Então é isso tudo que o Lula faz. Então a prática acaba sendo essa, é muito pior. Lula na prática, petismo na prática, essas sandices na prática, ainda mais com as culturas dos outros países civilizados, aliás, gritando que estava tudo muito errado, que esse alinhamento também com a pauta woke estava muito errado. Então eu temo, no mesmo sentido que o Constantino falou, de que existe também aqui no Brasil um alinhamento, não é necessariamente das Forças Armadas, é de outro poder, todo mundo sabe que o Supremo governa junto com o PT, com o governo Lula, e isso é a chamada juristocracia, que é uma forma de implementar uma ditadura. Então, isso eu também tenho receio. Talvez o povo seja somente um detalhe. Espero que não, espero que ainda dê tempo do brasileiro ver, reagir, né, e os outros aí que estão dormindo, principalmente o pessoal que está no poder, fazer o possível para isso não acontecer. Nós não queremos ser uma Venezuela. Serrão, rapidamente que temos que chamar... É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Deputados e senadores bolsonaristas se movimentam para derrubar veto de Lula, que acaba com pensão vitalícia para crianças com Zika. O Conexão Política apurou com exclusividade que parlamentares da base bolsonarista já se movimentam nos bastidores para garantir a derrubada do veto imposto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto de lei que assegurava pensão vitalícia e indenização a crianças com microcefalia e outras deficiências causadas pelos vírus da Zika. A decisão de Lula, publicada recentemente, foi considerada uma medida retrógrada pela oposição, que vê na ação uma afronta direta às famílias mais vulneráveis e aos direitos já afirmados durante o governo de Jair Bolsonaro. Segundo fontes ouvidas pela reportagem, a ala bolsonarista está unida em peso contra o veto e trabalha para articular apoio suficiente para derrubá-lo no Congresso Nacional.
Embora o parlamento esteja em recesso, de deputados e senadores alinhados ao ex-presidente Bolsonaro já traçam estratégias para impedir que a medida presidencial avance. Conforme apurado, o núcleo oposicionista considera o tema prioridade máxima e pretende se debruçar sobre a questão logo na retomada das atividades legislativas. A agilidade com que o governo Lula vetou o projeto, que havia sido sancionado em caráter definitivo por Bolsonaro, foi vista como um ataque direto às conquistas da gestão anterior. Por isso, a oposição entende que qualquer demora pode comprometer a manutenção dos direitos das famílias afetadas. A estratégia bolsonarista também inclui mobilizações populares e pressão direta sobre o Congresso. A ideia é que nenhum parlamentar possa se esquivar do tema, seja na Câmara ou no Senado, revelou uma fonte ligada à articulação. A expectativa é de que, com a pressão popular e o engajamento da oposição, o veto de Lula seja derrubado e o direito às famílias seja mantido. A derrubada do veto depende de maioria absoluta em ambas as casas. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu.